Essa técnica incrível da lei da atração me fez manifestar 4 vezes no mesmo sorteio. Eu fui premiada 4 vezes no mesmo sorteio da Mega Sena acumulada que aconteceu no ano de 2018. E eu vou contar para vocês como isso aconteceu. Bom, se você é novo aqui no canal e você ainda não me conhece, o meu nome é Thay Vieira, eu sou psicóloga, psicanalista, treinadora mental e professora da Lei da Atração. Aqui, nesse canal, nós falamos sobre os assuntos de espiritualidade, juntamente com a ciência e a lei da atração, que é uma sublei de uma lei universal, que é a lei da vibração. Então, se você deseja uma mudança de mentalidade na sua vida para uma mentalidade de sucesso, eu vou pedir que você se inscreva aqui no botão ao lado, ative o sininho para todos, para que você seja notificado de todos os conteúdos que aqui eu posto. Aqui eu posto conteúdos que realmente vão mudar a sua vida. Bom, então vamos lá. Nós estávamos na época falando muito sobre o estudo que estava comprovado já cientificamente da água de Massaremoto, tá? Quem ainda não conhece sobre esse estudo, eu vou indicar que vá no Google, tá? Vá lá no Google e coloca o estudo de Massaremoto com água, com a água, tá? Ou só coloca estudo de Massaremoto que já vai aparecer, só para vocês poderem entender e eu não ter que explicar todo o estudo para a gente encurtar o vídeo e ir direto para a técnica, porque a ideia aqui é ir direto ao ponto e vocês realizarem o sonho de vocês e para quem deseja manifestar o prêmio da loteria. Bom, então vamos lá. Eu cheguei para minha filha, tá? Eu estava estudando muito sobre a lei da atração, que é uma coisa que eu já venho estudando há muitos anos. Eu tenho 15 anos de formada, né, e promovendo saúde mental, com a saúde mental, mas eu estava numa época de absorver muitos conhecimentos que estavam vindo novos, científicos, que Tom Campbell já estava cientificando, como hoje ele está na atualidade, né, trazendo toda a questão da lei da atração e provando dentro da ciência. Então eu estava estudando muito e falei para minha filha como era essa técnica, né? Que é a técnica do copo d'água. Então como que ela funciona? Você vai, você vai pegar um papel e caneta, tá? Um papel em branco e caneta e vai escrever o que você deseja, tá? Faça uma pergunta. Foi assim que eu ensinei. Faça uma pergunta e você, antes de dormir, coloque dois copos de água, um ao lado do outro. Gente, isso é movimentar energia, tá? Então, entendam. Coloquem 2 copos, um ao lado do outro, e vai trocando a água. E vai intencionando e olhando aquele desejo. Então, ali ela perguntava: quais são os números que vão ser sorteados na Mega Sena acumulada? E, inclusive, ela tinha estipulado o valor que queria, tá? Bom, e aí, continuando, ela foi e fez a técnica. Ela pegou, ela passava a água de um copo para o outro, como eu expliquei, ela fazia esse movimento por 8 vezes, tá? Indo e voltando até sentir aquela energia e depois ela um copo, ela descartava e ela dizia: eu falava o nome dela de nascimento, desbloqueio, descrio, desconstruo, anulo tudo que está me bloqueando de ser mais próspera. Somente isso ela jogava o copo de água fora e o outro copo ficava em cima do pedido que ela estava fazendo, da pergunta, e ela queria a resposta. Essa pergunta, ela é feita diretamente para o inconsciente, porque a neurociência, ela já conseguiu
fazer esse experimento e comprovar dessa forma. Ela vai direto para o inconsciente. E o inconsciente ele está conectado diretamente com a mente divina. Por isso que a resposta vem. Então, quando ela perguntava e ela botava o copo de água em cima, eu falava, antes de dormir, faça a pergunta e beba a água. Então, antes de dormir, ela fazia a pergunta e bebia a água. Bom, passou-se mais ou menos uns 3 dias, tá? Fazendo isso. E após os 3 dias, ela levantou em extremo estado de sonolência. Tinha uma pessoa na minha casa conversando comigo, uma amiga, isso também atrapalhou um pouquinho, tá? Em extremo estado de sonolência, ela veio, mãe, eu tive um sonho. Eu falei, então fala, minha filha. Eu vi que ela ainda estava naquele estado, tá? E aí ela começou a falar sobre o sonho e eu comecei a anotar o sonho, anotar tudo que ela falava. Tudo que foi dado para ela, os valores, trocos, porque foi em valores o sonho. Ela ia na cantina da escola, na época minha filha era menor, ela ia na cantina da escola, comprava, e aí tinha troco, então tinha valores, tinha números, nós anotamos todos. E fizemos algumas apostas naquele sorteio daquele dia, do sonho, no dia seguinte do sonho, desculpe. Nós fizemos mais ou menos umas 4 a 5 apostas, porque tinham 2 números que estavam duvidosos. E foram exatamente esses 2 números que ficaram faltando para que ela ganhasse o prêmio principal de 100 milhões de reais da Mega Sena. Mas ela conseguiu ganhar das 4 prêmios, né, nos 4 bilhetes que nós duas fizemos, que eu fui decifrando para ela o sonho, que nós fizemos a quadra da Mega Sena. O que ficou faltando? Ela entender que no sonho ela estava com 6 anos, foi os números que nós erramos, né? No caso, nós substituímos, nós não sabíamos qual era, e uma numeração que ela via na porta da entrada da escola, que ela esqueceu, que era o número 32. Então, por esses 2 números, ela não ganhou o prêmio principal, mas ela ganhou, no mesmo sorteio, 4 bilhetes da quadra da Mega Sena. Então, nem na loteria nós podemos sacar, porque vocês sabem que eles na lotérica, porque eles têm um valor, então nós tivemos que fazer todo o movimento de ir na Caixa Econômica e pegar toda a documentação, que inclusive eu já vou instruir a vocês. Porque vocês que estão me assistindo, eu tenho certeza que vocês vão ganhar. Vocês vão receber a resposta dos números que vocês desejam, seja da Loto Fácil, seja da Mega Sena acumulada, como foi o caso da minha filha, tá? Seja o meu caso, como eu vou estar contando para vocês agora, que foi aqui na acumulada da Loteria Federal, o sorteio que vocês quiserem ou a resposta que vocês quiserem. Esse método é infalível e utilizado no mundo inteiro. Milhares de pessoas utilizam. Ele só não é tão propagado quanto deveria. Até porque os grandes segredos, eles sempre ficam muito no oculto, né? É para aqueles que têm sede de buscar realmente. E hoje eu utilizo para respostas que eu preciso na minha vida. Então, nessa época, em 2018, a minha filha, nós fomos até a loteria, tá? E quando você ganha um prêmio, é necessário você apresentar o seu comprovante de residência atual, tá? Identidade, CPF, preencham atrás do bilhete, isso é muito importante, gente. O CPF de vocês, o endereço ao qual vocês estão levando o comprovante de residência para bater igualzinho, tá bom? E o nome completo de vocês. Somente esses documentos vocês vão chegar e procurar a gerência da Caixa Econômica Federal. E aí vão perguntar qual é o assunto. Você diz que é um assunto sobre um bilhete premiado, tá? Até que você chegue ao gerente e ele vai conferir e te dar os parabéns. E no meu caso, esse foi o caso da minha filha, tá? Onde eu entendi que eu ajudei, né? Eu fui um canal nesse meio dessa cocriação, até porque ela era menor, eu tive que explicar algumas coisas,
e foi muito tranquilo para fazer. No meu caso, eu tinha recebido na minha caixa de correio um folder de uma venda de um imóvel que era exatamente o imóvel que eu queria comprar naquela época dos meus sonhos. Ele era exatamente a descrição desse imóvel. E aí eu lembro que eu peguei esse papel, eu não descartei, tá? Embora eu não tivesse o valor naquele momento, e eu coloquei: estou muito grata pela compra desse imóvel. Fechei o papel e coloquei dentro do meu potinho da gratidão. Eu tenho um pote da gratidão, tá? Que eu costumo colocar as coisas. Bom, fiz a técnica do copo de água com a minha filha, fiz as perguntas algumas vezes, vinha alguns números, eu ganhava alguns prêmios não muito consideráveis, como a minha filha fazia muito terno, né? Na quina, quando você acerta 2 números, você ganha R$ 2. Não era nada muito, mas teve um momento, e foi mais ou menos uns 3 meses fazendo a técnica, por isso eu digo, gente, tudo é treino, tudo é persistência, é tudo sobre o que você acredita, não é de um dia para o outro. Para minha filha foram 3 dias, para mim foram alguns meses que levaram, tá? E aí eu tive um sonho, e esse sonho foi bem lúcido. Eu entrei no residencial ao qual eu estava pleiteando comprar um imóvel de milhões, tá? E ali eu fiquei dentro de uma piscina com o meu falecido marido, que é o falecido pai da minha filha, e ele foi me falando coisas e eu fui contando para ele sobre o imóvel. Eu falei, eu tô louca para comprar esse imóvel, queria tanto comprar para gente, acho que vai ser tão bom para mim, para nossa filha. E no sonho eu entendia que ele estava morto, tá? Porque eu falava para ele que seria bom para nós duas vivermos, enfim, tá? Quando eu acordei, eu já comecei a anotar todos os números do sonho e automaticamente eu lembrei daquele papel. E aquele papel, gente, tinha mais ou menos uns 6 meses que estavam ali, naquele pote da gratidão. Se não fosse um sonho, já era para ter sido esquecido. Por isso que eu digo, de um sonho a gente não esquece, a gente solta, mas a gente persiste naquilo que a gente deseja e foca. Bom, aí eu lembrei, fui dentro do pote da gratidão, peguei o papel, li e peguei o telefone da pessoa, porque faltavam números. E eu disse, nossa, a numeração está nesse apartamento. E assim, eu estava sendo totalmente, entende o seguinte, gente, eu acordei de um sonho, de uma pergunta que eu estava fazendo, e totalmente orientada pela espiritualidade. Isso é lindo. Porque olha os passos que eu fui dando. Eu lembrei do pote da gratidão, eu peguei o papel, eu tive a ideia de ligar para o proprietário, porque estava escrito venda direto com o proprietário. E aí eu disse, bom, eu conheço bem um condomínio, eu só queria saber, é sol da manhã, sol da tarde. E assim, para quem conhece, nem adianta querer dizer, né? Porque tem alguns corretores que dizem que é sol da tarde e às vezes é sol da manhã, né? Ou ao contrário, é sol da manhã, que aqui no Rio a gente prefere o sol da manhã e os imóveis de sol da manhã são muito mais valorizados. E ele disse, bom, meu imóvel é sol da manhã. Eu disse, mas a numeração do seu bloco não bate com o sol da manhã. Aí ele explicou lá posicionamento, tudo mais, explicou por que, que o imóvel dele tinha alguns metros quadrados a mais do que todos os outros ali, né, tirando a cobertura, porque a varanda do 16º, né, a cobertura, que é o 18º, são varandas maiores, né? Então ele me explicou sobre isso. E aí eu peguei o número do bloco e era o suficiente. Bom, eu comecei a fazer um looping na minha mente, porque faltava um número e eu não conseguia entender. Bom, gente, dos 5 números daqui na acumulada, eu acertei os 4 números. Ficou faltando um número. Mas a resposta veio. E esse um número
foi simplesmente por falta de preparo, de hoje entender que a gente precisa ter essa calmaria na mente. A meditação é muito importante. Se eu não tivesse tido pressa, acalmasse, acordasse e dissesse, bom, eu já estou com tudo, falta um número. Calma. Respirasse, deixasse a coisa fluir. Isso até o último momento de fechar a lotérica que fosse. Não, eu quis criar um número. Foi só por isso. Mas eu ganhei o prêmio e foi muito legal, foi uma festa, né? Nós reservamos um camarote que nós queríamos muito, eu e minha filha. Levei uma amiga minha, nós nos divertimos muito, compramos roupas, fizemos investimento. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês é a técnica do copo de água. Então, como consiste a técnica para que vocês ganhem também na loteria? Vocês vão estar pegando todas as noites, tá, gente? 2 copos de água e vão encher, tá? De água, papel e caneta e vai fazer a pergunta. A pergunta vocês só precisam fazer uma vez, tá? Escrevendo. Não precisa escrever toda vez que for fazer, a não ser que queira. Se vocês quiserem, eu acho ótimo, porque o poder da escrita e da fala é também grandiosíssimo, né? Inclusive, ele está na Bíblia. Bom, voltando então para a técnica, vocês vão pegar esses 2 copos de água, juntamente com o papel e a pergunta, e vão ficar trocando ali, ó, a energia e olhando aquele papel, olhando o desejo de vocês, intencionando a resposta. E aí, um copo de água vocês vão descartar, desbloqueando, dando ordens de comando, que seja desbloqueado tudo aquilo que esteja bloqueando você de ter ou saber os números que vão ser sorteados. E aí você diz: eu descrio, eu desconstruo, eu abro mão, desbloqueia e joga aquela água no ralo e deixa. O outro copo que ficou lá com a pergunta, quando você for deitar, porque esse é um momento que você faz ao dormir, você vai fazer a pergunta e vai tomar esse copo de água, tá? Não precisa tomar o copo de água todo. Quem quiser deixar um pouco de água para se fazer a pergunta de novo de manhã, também funciona, tá? Se o sonho não vier de manhã, à noite, durante a madrugada, não preocupe-se. Podem acordar normalmente sorrindo, que vocês estão fazendo a técnica certa. Façam a pergunta novamente e bebam aquela água que ficou, tá? Podem beber porque ela está extremamente energizada e deixem, porque durante o dia a resposta vai vir. Bom, gente, eu vou pedir para que vocês comentem aqui nos comentários se vocês já viveram essa experiência e que cada um de vocês coloquem ativado para vocês ativarem essa energia de troca de ganhadores da loteria. Porque já que tudo é energia, se eu ganhei, vocês também vão ganhar. E se milhares de pessoas ganham, por que vocês também não serão os ganhadores? Então vamos trocar essa energia através de vocês colocarem aqui no comentário, deixarem o seu like e compartilharem com as pessoas que vocês mais amam e que vocês desejem que prosperem também como vocês vão prosperar. Desejo a todos excelentes manifestações, excelentes materializações. Beijos da Thay e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!